conheces o que sou, meus pensamentos, minhas intenções. Santo Espírito de amor, toca em meu ser, pois em santidade eu quero viver. Puro coração, cria em mim, Senhor, retira de mim tudo que impede a comunhão. Puro coração, concede a cada irmão, queremos juntos ver tua face, o Pai de amor. Puro coração, puro coração, puro coração. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Finalmente chegamos, voltamos. Isabela já está instalada. Agradeço pelas orações de vocês. E já está fazendo prova, coitada. Mal funciona. Mas é bênção de Deus e realmente foi um presente de Deus onde ela está morando. E a Vanusa chega segunda-feira. Deus quiser, segunda-feira, terça-feira no máximo, ela já está aqui conosco. Então estejam orando por ela. E são muitos jovens que vão para fora para estudar, né? Então nós temos que estar orando pelo coração desses jovens também. E hoje, gente, eu estou fazendo 20 anos de casado. 20 anos. Tem que bater palma para a Vanusa, coitada. Mas é mesmo, gente. Há 20 anos atrás eu estava deixando a casa da mamãe e do papai para ir para a minha casa. Mas glória a Deus por isso. E eu fico feliz, né, que Deus nos deu uma companheira, uma pessoa que realmente tem completado a nossa vida e tem sido bênção do meu ministério. Então eu queria que vocês estivessem sempre orando por nós, pela Vanusa, pela nossa família. Glória a Deus. Mas, meus queridos, a igreja está bonita, né? Dá até vontade de casar aqui dentro, né? Ficou bonito. Então, as jovens solteiras já vão orando, os rapazes também, quem sabe? Chegou a sua vez. Então, se prepare para isso. Mas nessa noite, meus queridos, eu queria estar falando um pouco sobre por que nós estamos nesse mundo. Muitas das vezes, nós nos perguntamos qual o sentido da vida. E quando eu estava no aeroporto para pegar o avião, eu estava lendo uma notícia, né, vendo no jornal, de uma criança de 13 anos que supostamente matou a tia, a avó, matou a avó, matou o pai e a mãe, e depois se matou. E quando a gente começa a pensar nisso, nós começamos a questionar o porquê da vida. Por que uma criança, um junior fez isso? Por que muitas pessoas matam, roubam? Por que muitas pessoas vivem uma vida sem saber qual é o propósito da sua vida? E nós nos deparamos num mundo onde a maioria das pessoas não sabe qual é o propósito das nossas vidas. E, meus queridos, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Deus é a razão da nossa vida e Ele é o propósito da nossa vida. Um livro que eu li um tempo atrás, do pastor Rick Warren, ele diz assim: é somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Então tudo começa em Deus. E eu e você, nós somos chamados para sermos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Então tudo começa nele. Há 2 semanas atrás, o pastor pregou aqui, quem não esteve, perdeu. Foi muito boa a palavra que nós ouvimos aqui. E o pastor disse o seguinte, que nós somos a glória
Deus. Não é verdade? Então Deus, ele quis manifestar a glória dele na terra, e ele fez quem? O homem. Nós somos a glória de Deus. Nós somos a imagem do Filho de Deus. Então Deus pensou em tudo. E meus queridos, quando nós falamos na imagem e no que nós devemos ser, muitas pessoas falam, mas pastor, é muito difícil. Em Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz que realmente é muito difícil. E Jesus, quando ele foi questionado, e ele começa a falar sobre isso, gente, se alguém quiser diminuir aumentar a temperatura, ele pode desligar os ar-condicionados, está gelando aqui na frente também. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a encontram. Meus queridos, a palavra de Deus, ela já diz como vai ser, e a palavra de Deus diz que existe a porta larga, o caminho largo, e que muitos entram por esse caminho, por essa porta. E a palavra de Deus também diz que existe o caminho estreito, que é o caminho da salvação, que poucos entram por essa porta e que poucos conseguem seguir. Jesus não disse que seria fácil, ele não disse que a vida cristã seria um caminho de flores, ele disse que seria difícil, que a porta seria estreita e que o caminho também seria estreito, mas ele disse que esse era o caminho. E ele disse o seguinte: ó, eu sou o modelo. Então, se vocês precisam de um modelo, é Jesus o modelo. O modelo não é um homem, não é um pastor, o modelo é Jesus. Ele é o nosso modelo. Então nós temos que olhar para quem? Para Jesus. Mas o que acontece? Nós olhamos para Jesus, mas pastor, eu não estou vendo Jesus. Você não está vendo Jesus. A nossa igreja, por que nós não temos uma imagem, uma estátua aqui imitando Jesus? Porque nós cremos que eu e você, que nós temos que ser a imagem do Filho de Deus. Amém? Então eu tenho que ser Jesus. Então quando você olha para o irmão do lado, você está vendo quem? Jesus. Então eu e você temos que ser Jesus. Então quando nós procuramos Jesus, nós temos que ver Jesus nas pessoas. Por isso que muitas das vezes nós falamos, pastor, é difícil? Não é fácil, é difícil. Vai ser muito difícil, porque se parecer com Jesus é algo que é difícil. Exige a cada dia renúncia. E talvez você possa estar pensando, pastor, existe algum modelo que eu possa seguir? Meus queridos, nós temos a palavra de Deus. E na palavra de Deus eu quero que você entenda algumas coisas nessa noite. Nós queremos bater muito sobre a questão da santidade, porque se eu quero ver a Deus, se eu quero ser usado por Deus, se eu quero ganhar a minha família, se eu quero ter uma vida realmente diferente, eu tenho que ser santo. Se eu perguntar aqui para cada uma das pessoas aqui que já tem mais de 20 anos de casado, como é que é aguentar 20 anos de casado? Você tem que ter uma vida realmente, procurar uma vida de santidade, porque muitos param pelo meio do caminho, muitos desistem. Então, se eu quero ter sucesso no casamento, eu tenho que buscar o quê? Santidade. Se eu quero ter sucesso na minha vida profissional, eu tenho que ter santidade. Se eu quero ter sucesso na vida financeira, tudo começa pela santidade. A santidade é o nosso Deus. Então eu e você, nós somos esse modelo. Nós vamos para a palavra de Deus, vamos começar na palavra de Deus. Lá no Velho Testamento, eu já preguei nesse texto, e hoje eu vou estar pregando nesse texto um sermão um pouco diferente, mas nós vamos estar falando sobre santidade. Êxodo capítulo 28, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. E Deus, ele começa agora a definir como seria a religião, a adoração. Ele começa a definir para o povo o que ele esperava do povo. Em Êxodo ele começa a falar sobre essas coisas. E no capítulo 28, a partir do versículo 36, ele começa a falar sobre o sacerdote. Olha no versículo 36 do capítulo 28, diz assim: também farás uma lâmina de ouro puro,
e nela gravarás com uma gravura de selo: santidade ao Senhor. Meus queridos, tudo começa com Deus, na verdade, e tudo termina em Deus. E quando começa em Deus, o nosso Deus é o quê? Santo. O nosso Deus é santo. E não tem como ser diferente. A santidade do nosso Deus exige de nós santidade. No capítulo 28, aqui nós vemos quando foi separada uma família, separada a família de Arão, para que eles fossem representantes diante de Deus pelo povo. O sacerdote seria aquele homem que entraria na presença de Deus. O sacerdote era o único que poderia entrar e levar o sangue pelos pecados diante de Deus, o pecado do povo. O sacerdote era aquele que entraria na presença de Deus. E esse homem deveria ser um homem totalmente separado. Se você ler depois Levítico, ler outros textos, o sacerdote ele não podia nem tocar em defunto. Qualquer coisa morta, animal morto, o sacerdote não podia tocar. O sacerdote ele era totalmente separado com relação ao casamento, às vestes. E a Bíblia diz que ele trazia na mitra. A mitra é aquele chapéuzão que tem na cabeça, que o Papa usa, né? Aquilo é uma mitra. E na mitra haveria uma lâmina com um selo de ouro. E dessa lâmina estaria escrito: separado para Deus, ou santidade ao Senhor. Isso deveria ser o sacerdote, ele vinha passando e o povo reverenciava, porque o povo via que aquele homem era separado para Deus. Então ele não assistia a novela das 8, não assistia, porque pastor não tinha televisão naquela época. Não tinha mesmo não. Mas hoje tem? Tem. E hoje quem é sacerdote hoje? É o pastor. Não, é o pastor. Pastor Bruno, é o pastor. São os pastores da igreja, são sacerdotes. Eles são separados para Deus. É? Vamos lá para Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E você vai ver que depois que Jesus morreu na cruz, ele colocou eu e você numa posição. A posição lá de Êxodo, capítulo 28, tudo aquilo que se exigia do sacerdote, exige hoje de você e da minha pessoa. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim, a partir do versículo 5: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Quem é sacerdote agora? Somos nós. Você é rei e você é sacerdote. Você assumiu a posição de Davi. Davi era sacerdote e era rei. E você também é rei e sacerdote. Então tudo aquilo que aplicava ao sacerdote no Velho Testamento aplica a nós hoje. Você entendeu a seriedade daquilo que Jesus colocou sobre nós? Você começou a entender a seriedade quando Jesus disse que existe um caminho largo, a porta larga, e que muitos vão por esse caminho, e que existe um caminho estreito e a porta estreita, e que poucos vão por esse caminho. Jesus aqui estava falando justamente sobre isso, porque poucos, obrigado, né? Isso é que é discípulo, tá vendo? Poucos conseguem entender a grandiosidade daquilo que aconteceu na cruz. Quando Jesus nos fez reis, quando Ele nos fez sacerdote, Ele aqui está nos trazendo para esse ministério. Jesus aqui está dizendo que eu e você, nós temos que ter uma vida de santidade. Meus queridos, é fácil levar uma vida de santidade nesse mundo de hoje? Lógico que não. É muito difícil. É muito difícil você não participar da corrupção. É muito difícil você não participar da imoralidade. É muito difícil. E quando nós vamos a outro país e olhamos para o Brasil, nós vemos como a nossa nação é uma nação podre. Gente,
Você fica assustado. Eu fui num país vizinho aqui, a Bolívia, e muitas pessoas pensam, Bolívia. Eu fiquei impressionado com o que eu vi. Eu vi uma cidade que é melhor do que Vitória para morar, onde você passa nas ruas e você não vê grades nas casas. Eu já estou tão acostumado a ver tanta grade, tanta cerca com arame farpado e cerca de segurança que eu achei isso estranho. Eu até estava conversando com um camarada lá e disse, rapaz, montar uma empresa de segurança aqui, o cara ganha dinheiro. Ele falou, por quê? É porque no Brasil, onde você olha, você vê grade para tudo quanto é lado. E ele fala, no Brasil é um país violento. Eu falei, é um país violento. É um país onde as pessoas matam por R$5, onde as pessoas matam por muito pouco. E a imagem que as pessoas têm do Brasil é o que realmente acontece no nosso país. É um país que está perdendo os valores. E, meus queridos, está acontecendo nas Américas. Nós vemos hoje a coisa se deteriorando, a família caindo. Nós vemos hoje valores indo embora. Um governo como o do Uruguai votando uma lei para legalizar uma droga, que é a maconha. Se sem legalizar a coisa está difícil, imagina legalizando. Pensa nisso. Legalizando o casamento homossexual. Meus queridos, vai totalmente contra a palavra de Deus, aonde dois homens poderão constituir um casamento. Isso vai contra a palavra de Deus. E muitas das vezes nós vemos a igreja, pastor, o que tem se o homem casou com outro e não traiu o outro, né, não adulterar? Né? Já tem isso. Então você fala, não, mas eu estou com esse homem há mais de 10 anos, nunca traí ele. É algo que se torna até engraçado se não fosse triste. E nós vemos isso acontecendo. E, meus queridos, nós vivemos numa nação que hoje nós dizemos que mais de 40% são evangélicos e os outros 60% são católicos. Então nós somos um país cristão. E os valores que a Igreja Católica prega são valores imorais. A Igreja Católica não está pregando valores imorais. Esse Papa, o Papa Francisco, ele prega o quê? Contra o aborto, o homossexualismo, tudo aquilo que nós pregamos, que está na palavra de Deus. Mas por que os crentes e os seguidores também da Igreja Católica não seguem aquilo que a Bíblia diz? É a porta larga. Então muitos preferem o caminho largo. Por isso que dizer, eu sou batista, eu sou batista, vou para o céu, quem disse isso? Eu sou católico, vou para o céu, quem disse? Meus queridos, o caminho é pela porta estreita. E a porta estreita é o caminho da santidade. Nós temos que entender o princípio da santidade. O diabo ele tem investido contra a sua santidade, ele tem investido mais do que contra a família ou o seu dinheiro. Ele sabe que quando você perder a santidade, você perde a sensibilidade ao pecado. Daí a casa cai. Ele sabe que este é um dos maiores patrimônios da vida cristã, é a santidade. O diabo sabe que se você estiver em santidade, ele não pode tocar em você. Ele pode andar em derredor, mas a santidade é um bloqueio. É um bloqueio da sua família, é um bloqueio do seu casamento, é um bloqueio contra a ação do diabo. Mas quando eu abro a brecha, quando eu dou a brecha, quando eu abro, o que acontece? O diabo vem. Meus queridos, nós temos que nos santificar. Nós temos que conservar o nosso corpo e a nossa mente limpa diante de Deus. A santidade é algo que não é somente para o sacerdote, é para o sacerdote hoje. Nós somos os sacerdotes do Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, depois você pode confirmar tudo isso na palavra de Deus. A palavra diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aí ele continua dizendo: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Meus queridos, muitas das vezes nós pensamos: pastor, eu vou levar uma vida tranquila aqui nessa terra e depois eu vou para o céu. Eu vou para o céu e lá eu vou ser santo. Mas se você não for santo aqui na terra, você não vai para o céu. O que o texto diz? Sem a santidade ninguém verá a Deus.
céu tem que ser o quê? Santo. O céu é a casa dos santos. Então, se você não é santo, como é que você vai ir para o céu? E para dizer a verdade, se você não tiver uma vida de santidade, o céu para você vai ser um lugar chato. Você tem que começar a treinar aqui. Aqui você começa treinando, levando uma vida de santidade, porque lá no céu vai ser santidade todo dia, eternidade de santidade. Então a santidade ela começa aqui. Então nós temos que ser santos, sem santidade ninguém virá a Deus. Santidade, santificação é algo que começa no dia a dia. Meus queridos, todo dia, quando você acorda, você tem a oportunidade de levar uma vida de santidade ou não. Nós temos escolhas. As escolhas elas vêm, todo dia a escolha vem. Todo dia as duas portas elas são colocadas diante de nós. A porta larga e a porta estreita. Todo dia o diabo vem. Então pense você, falando daqui dos meus 20 anos de casado, foi fácil? Não foi fácil. Foi fácil eu levar uma vida, procurar levar uma vida correta diante de Deus na minha juventude? Não foi. Meus queridos, eu conheci a Jesus desde pequeno. Eu já contei aqui, eu fui criado dentro do Evangelho. Eu agradeço meus pais por isso. Ao terceiro dia, né, mãe, eu fui levado para a igreja. Nasci na roça e ao terceiro dia eu já estava na igreja. Nunca mais saí. Nunca mais saí da igreja. E aos 6 anos de idade eu me converti mesmo. Eu nunca me esqueço de um pregador americano pregando. E ele falou um sermão tão simples que até uma criança de 6 anos entendeu. E eu entendi e aceitei Jesus ali. Fui batizado aos 7 anos de idade. Algumas pessoas falam, vai batizar uma criança. Eu entendi ali que eu tinha que ser batizado, porque eu tinha aceitado Jesus como Salvador. E durante toda a minha adolescência, naquela época, crente era algo assim, era um ET. Você chegava num lugar, eu sou crente, você é crente? Era algo assim, não existia crente. Eram poucas igrejas. Aqui nesse bairro era a primeira igreja lá da pracinha e a Assembleia de Deus ali do pastor Daniel hoje, o pastor Zéias na época. O resto não tinha igreja. Então não era fácil. As pessoas, elas logo falavam, você é crente, você não faz isso, não faz aquilo, não fazia mesmo. Um crente naquela época, você podia dar a chave da casa, com dinheiro em cima da mesa, e você ia voltar e ia estar o dinheiro e a casa intacta. Era crente mesmo. Eu nunca me esqueço que na escola as crianças iam para a quadrilha, né? Época de festa junina, e eu era doido para ir. Minha mãe falava, você não vai porque você é crente. Era sempre assim, ó, você não pode, você é crente. Aí doía. Aí não entendia nada, mas a gente falava para o professor, eu não posso porque eu sou crente. Pronto, era assim que falava. E aí fui crescendo, quando eu fui para a escola técnica, imagina, aquela escola tem um monte de adolescente, o único crente da sala, 50 alunos, o único crente, eu. Mesma coisa. 18 anos de idade, fui trabalhar numa empresa grande. Um adolescente de 18 anos ganhando 10 salários mínimos. Pensa nisso. E o único crente, eu. E todo mundo, você não vai fazer isso? O pastor não está vendo não, rapaz. Pode beber, o pastor não está vendo nada. O pastor não está aqui não. Era assim, mas Deus está vendo. O pastor não está, mas Deus está. Imagina. Meus queridos, o diabo apresentava tudo isso diante de mim. E eu escolhi algo que eu decidi quando eu ainda era adolescente. Eu decidi que eu iria casar virgem. Pensa nisso. Hoje, um jovem falar isso, a pessoa vai crucificar ele. Mas eu tinha um compromisso e tenho um compromisso com Deus. Meu compromisso sempre foi com Deus. Por isso, jovens, escolha Deus. Eu escolhi Deus. Então, se você já casou, ou se você ainda não casou, mas se você já teve vida sexual, ainda não é casado, espera o momento certo. Eu escolhi honrar Deus. E meus queridos, não foi fácil, pastor? Foi. Lógico que não foi fácil. Jovem, ganhando bem, um carro, todas as oportunidades vinham. Todo dia o diabo batia na porta e falava, e aí, você não vai cair hoje não? Mas todo dia eu falava, eu escolho Deus.
cristianismo é uma escolha de santidade. Não é diferente, não tem como você ser cristão e não ser santo, porque Jesus disse: sede santo porque eu sou santo. Então não é opcional. Ah, pastor, eu quero ser cristão, mas eu não vou ser santo. Eu vou ser cristão e vou ser crente no domingo. Domingo eu me consagro e vou viver o domingo. Não, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês, a santidade. Você tem que escolher agradar a Deus, honrar a Deus. Porque quando nós entramos para ver o que a palavra de Deus diz, Colossenses 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que isso não pode ser fingido. Deus, ele abomina esse tipo de coisa. Nós temos que procurar viver uma vida de santidade, onde Deus, ele possa realmente se alegrar em nós. Ele diz assim em Colossenses 2,20: se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo. Então, meus queridos, nós temos que fazer o quê? Mortificar a nossa carne. Eu preguei sobre isso esses dias aqui na igreja. O coração nosso tem que ser transplantado. Nós recebemos um novo coração. Nós cantamos aqui, né? Recebi um novo coração, coração regenerado. Ou seja, nós recebemos esse coração, gente. E quem é que deu esse coração para nós? Jesus. Jesus deu. E é do coração que procede as fontes de vida. Então, se eu tenho o coração de Jesus, eu vou fazer coisa que desagrada a Deus. Coração é santidade. E a palavra de Deus continua falando quando nós falamos sobre o sacerdote. O sacerdote, ele trazia alguns paramentos interessantes, e ele trazia uma das linhas bordadas, era azul, para simbolizar justamente as coisas do céu. Eu em Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Tem que haver uma mudança o quê? De mentalidade. A nossa mente pensa agora em quê? Nas coisas que são do alto, de cima. Nós pensamos nas coisas de Deus. Nós pensamos no reino. Meus queridos, nós fomos chamados para a eternidade. Nós não fomos chamados para vivermos esse mundo. Esse mundo, ele vai passar. Eu não sei quantos anos você vai viver nessa terra. Não sei. Alguns vão durar 70, 80, 90, 100, mas não passa de 120. Porque lá em Gênesis capítulo 6 diz que a duração da vida do homem seria o quê? De 120 anos. Então ninguém vai passar de 120. Vai chegar em 119, bater na trave e pô, 120. Agora a eternidade vai durar quanto tempo? Você já parou para contar quanto tempo dura a eternidade? Uma vez um professor tentando explicar para um aluno da escola dominical, o aluno perguntou: professor, quanto dura a eternidade? O professor pensou e falou: jovem, imagine as areias da praia. Imagine que uma pomba vem a cada 1000 anos e pega um grão de areia da praia e leva. Cada 1000 anos. Quando a pomba pegar o último grão, ainda continua a eternidade. É muito tempo. Então, meus queridos, nós somos planejados por Deus para a eternidade. Então nós temos que começar a pensar nas coisas do alto, nas coisas que são santidade. Se eu vou viver uma santidade na eternidade, eu tenho que começar a pensar nessa santidade agora. Eu não posso começar a pensar em santidade depois de morrer. Se eu vou viver a eternidade em santidade, eu tenho que procurar viver a santidade também agora. Eu tenho que começar a mudar a minha forma de ver as coisas, a minha forma de falar. A Bíblia diz que aquele que mentia, não minta mais. Então, se eu quero ter uma vida de santidade, mentira não pode fazer parte do meu vocabulário. Se eu quero ter uma vida de santidade, filme pornográfico, revista pornográfica não pode fazer parte da minha vida. Se eu quero viver uma vida de santidade, a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se eu quero viver uma vida de santidade, eu tenho que me afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus.
Eu tenho que procurar ser honesto nos meus negócios, porque, meus queridos, Deus está interessado na sua santidade, no seu caráter. O que Ele vai levar para o céu é o seu caráter. Ele não vai levar para o céu o seu carro, a sua casa, o seu diploma. Ele não vai levar nada disso. Isso tudo vai ficar aqui. O que Deus quer de nós é santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Quando nós caímos, quando o diabo consegue roubar a nossa santidade, o nosso ministério também cai. Meus queridos, quantos pastores? Esses dias eu atendi um pastor, muitos pastores têm nos procurado, um pastor veio conversar comigo e falou que ele não consegue mais amar a esposa. 17 anos de casado, eu não consigo amar mais a minha esposa. E ele falando sobre isso, ele falou, e eu falei, meu querido, amor não é sentimento, é uma decisão. Você não escolhe amar, você tem que amar. Pastor, eu não consigo amar esse irmão aqui do meu lado. Você não tem que escolher amar, você é obrigado a amar. A Bíblia diz que amor é mandamento, não é sentimento. Eu nunca me esqueço, um amigo meu, o pastor Zé Maria. O pastor Zé Maria morreu no deputado, e ele dizia uma coisa interessante. Um dia saiu eu, ele, a esposa, né, e a Vanusa saíram para jantar, os dois casais. Aí ele brincando comigo, assim, um dia, quando eu namorava com a Márcia, essa loura bonita, né, escultural, olhos verdes, era uma moça bonita, escultural, olhos verdes, né, mas eu sabia que a Márcia ia ficar gordinha, porque a mãe é gorda, as tias gordas, as irmãs gordas, ela ia ficar também. Mas o dia que eu casei com a Márcia, eu decidi que eu ia amar, e ela ficou gorda, você está vendo? A Márcia ficava onde? Porque amor é decisão. A Bíblia dá um mandamento para o homem, diz: vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Foi um amor sacrificial. Ele deu a vida pela igreja, ele sentiu as dores pela igreja. E aí há mérito em nós, igreja, para sermos amados. Nós somos pecadores, mas ele nos amou, ele decidiu nos amar. Por isso, eu falo com esse pastor, professor, você tem que amar a sua esposa, não porque ela é bonita, porque ela é feia, porque ela tem dinheiro, porque ela é inteligente, porque você tem que amar. É uma obrigação, é um mandamento. Verdade. Por isso é que casamento vale, né, Pedro? Por isso que já passou dos 50. Tem que amar o Alberto, fazer o quê? Todo dia tem que amar. Não é uma opção. Melhor, é uma opção, é uma obrigação. Todo dia ela tem que amar o Alberto. Todo dia. Tem dia que dá vontade de pegar a frigideira, daí não. Já passou essa base, né? Mas amor é o que? É uma decisão. E, meus queridos, o diabo, ele está olhando para nós, e ele quer realmente destruir, roubar de nós aquilo que Deus deu. Ele quer roubar de nós os dons, ele quer roubar de nós o chamado de Deus. Por que ele quer fazer isso? Porque ele sabe que uma vida de santidade é uma vida que agrada a Deus, é uma vida que faz com que ele não tenha poder sobre você. E quando nós levamos uma vida de santidade, em Lucas no capítulo 4, é um texto que eu gosto muito de ler, esse texto de Lucas, porque a Bíblia diz que Jesus ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser o quê? Para ser tentado. Interessante que Jesus ele foi levado para ser tentado, e foi tentado como nós somos tentados. Ele foi tentado e venceu as tentações para provar para mim e para você que é possível vencer as tentações. E a Bíblia diz que depois que ele venceu as tentações, que ele venceu o diabo, versículo 14 de Lucas 4 diz que Jesus saiu no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele saiu cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que os demônios corriam. De longe a notícia já viam: lá vem Jesus. E o homem está no óleo puro. O homem está cheio de santidade, está cheio da presença de Deus. Então, meus queridos, a Bíblia diz: resistia o diabo e ele
fugirá de vós. Só que primeiro a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Então, se eu quero que o diabo fuja, eu tenho que me sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é o quê? Santidade. Não tem como ser diferente. Eu tenho que levar uma vida de santidade, porque a santidade faz com que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Muitas das vezes a pessoa, meus queridos, eu já fui em tanta reunião de vigília e reunião de reteté, de tretetré, e às vezes você vê a pessoa, lata vazia pura, lata vazia faz barulho, né? Faz barulho, pula, grita, aí você vê a pessoa dando cano no mercado, a pessoa falando palavrão, cheio de coisa errada, e na hora do Espírito Santo está lá e pá. Isso para mim não é Espírito Santo não, para mim é outra coisa. Porque se o cara não tem uma vida de santidade lá fora, não vai ser cheio de Espírito Santo aqui dentro não, filho. O Espírito Santo não habita em casa imunda. Não tem como. Ele é santo, vai viver numa vida cheia de pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 3 a 8. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane o seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito. Quem rejeita essas coisas, uma vida de santificação, é uma pessoa que leva uma vida do quê? Rejeita o próprio Espírito Santo de Deus. Tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus? Por isso é que eu falo, tem crente que é lata vazia, faz barulho, roda, igual peão, mas a vida do camarada é lata vazia. Uma lata cheia, você bate, ela faz barulho não, ela está cheia. Faz barulho não. A lata vazia faz barulho, que é a vontade. Se eu quero ter uma vida de santificação, se eu quero ter o Espírito Santo de Deus, santificação tem que fazer parte disso. E o próprio apóstolo Paulo ele fala sobre isso, ou seja, você tem que realmente se afastar dessas coisas, porque quem rejeita essas coisas não rejeita o homem. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: você não está rejeitando o pastor, não, você está rejeitando é a Deus, você está rejeitando é o Espírito Santo. Quem rejeita essas coisas, quem rejeita uma vida de santificação, está rejeitando a Deus. Meus queridos, caminhando para o final, a santificação é algo que tem que ser todo dia. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, esse versículo é um versículo que eu gosto muito, porque ele diz assim: todo tempo sejam alvas as vossas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Todo tempo, as nossas vestes têm que ser o quê? Vestes alvas. As pessoas têm que olhar para nós na rua e poder dizer o seguinte: ó, lá vai um homem de Deus, lá vai um servo de Deus, lá vai uma serva de Deus. Você sabe por que muitas das vezes os nossos parentes ainda não se converteram? Porque eles ainda não viram Jesus em nós. Como eles vão ver Jesus? Não adianta ter uma imagem, porque as imagens que nós temos de Jesus, nenhuma reproduzem Jesus. Temos fotos de um homem de olho azul, olho verde, cabelos cacheados, louros. Esse não é Jesus. A Bíblia diz que nenhuma beleza víamos dele para que o desejasse. Então Jesus não era um cara bonito. Jesus devia ser parecido um pouco com o pastor Bruno, assim, verdade, mas parece, ele é a imagem de Jesus hoje. Ela não é Juninho, parecido com o Juninho, é a imagem de Jesus. Comigo, com o Fabinho, o Fabinho está mais parecido com Jesus. Nós somos a imagem de Jesus. Acho que nós somos. Então, se for tirar um retrato de Jesus, tem que ser o meu e o seu e botar ali, ó, é Jesus. Amém? Amém.
Então nenhuma imagem pode retratar esse Jesus. E as pessoas, elas procuram Jesus. E elas vão ver Jesus aonde? Em mim e em você. Então, em todo tempo, nossas vestes têm que ser alvas. Todo tempo. O óleo, que é o Espírito Santo de Deus, não pode faltar sobre nós. E uma coisa está ligada à outra. Vestes alvas, óleo na cabeça. Vestes sujas, não tem óleo. O óleo só vem quando nossas vestes estão alvas. Por isso que a santidade é algo importante. O diabo vai lutar contra a santidade. E uma coisa eu digo para você, permaneça firme. Eu nunca me esqueço, já contei isso aqui, mas sempre tem gente diferente na igreja. Eu nunca me esqueço, uma jovem chegou para mim um dia, ela tinha se convertido na igreja, estava animada, e falou: pastor, eu quero batizar, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei assim: minha irmã, como é que você está? Não, está tranquilo. Aí passou uma semana, ela falou: pastor, eu preciso conversar, tem algumas coisas que tem que sentar na minha vida. Eu namoro um rapaz há uns 2 anos já, e o nosso namoro é aquele namoro que o senhor sabe, né? A gente tem uma vida bem ativa. E o que eu faço? Você quer o quê? Agradar a Deus ou a ele? Não, quero agradar a Deus, então só casando. Mas ele vai terminar comigo, pastor? Ah, então, você perguntou o que ela fazer, eu estou te falando. E ela pensou, depois falou: pastor, eu quero agradar a Deus. E chegou e contou para o rapaz e falou: o negócio é o seguinte, agora, relação sexual só depois do casamento. Ah, não, você ficou fanática, foi para a igreja, ó, nosso namoro vai acabar, não sei o quê, pressionou, e ela terminou com ela. E ela veio chorando: pastor, ele terminou. E o cara, gente, muito rico. Pensa no cara rico, uma das famílias mais ricas de Vitória. Aí a consciência assim, é a Bíblia, né? É a palavra de Deus que diz, né? Você tem que escolher, né? O que você quer? Deus ou pastor? Eu escolho Jesus. E aí foi filho. Aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Um rapaz chegou e falou: ó, vou ficar noivo de você então. Aí ela deu mais sexo só depois do casamento. Ficou noivo. Beleza. Aí, antes de casar, eu fiz uma reunião com eles e ele veio conversar e falou: pastor, sabe por que eu estou casando com ela? A gente já tinha 2 anos de namoro. Eu nem pensava em casar tão cedo. Mas quando ela chegou e falou que não ia mais ter relação sexual, eu falei assim: eu vou ver se ela realmente ama esse Deus mesmo. E fui pressionando. Terminei com ela para ver o que ia acontecer. E quando ela decidiu agradar a Deus, eu falei: essa mulher eu posso confiar. Eu estou casando com ela porque eu sei hoje que eu vou ter uma mulher que eu posso confiar do meu lado. E eu fiz o casamento dele, o casamento abençoado, lua de mel, num lugar maravilhoso. Agrada a Deus. Porque se você investir em Deus, Deus vai investir na sua vida. Você quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus? Santidade. Nós somos chamados. Propósito, tudo começa em Deus. Começou em Deus quando Ele nos fez a imagem e semelhança do Seu Filho. Nós somos a imagem de Deus. E vai terminar nele, quando nós nos parecermos com Jesus. Por isso, uma vida de santidade é o que agrada a Deus. Vamos orar? Fique de pé. Nós vamos orar. E a irmã